Olá, família. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, quero compartilhar algo que tem pesado no meu coração. Uma reflexão que pode transformar a maneira como enxergamos nossa fé e nosso dia a dia. Você já parou para pensar que Deus não quer apenas uma parte da sua vida? Ele não se contenta com as migalhas do seu tempo, com os domingos de manhã ou com as orações apressadas antes de dormir. Ele quer você por inteiro. Cada pedaço, cada sonho, cada desafio. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou um chamado poderoso em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essas palavras são profundas e atravessam os séculos para falar diretamente conosco hoje. Vamos analisar isso com calma. O que significa ser um sacrifício vivo? No Antigo Testamento, os sacrifícios eram animais que morriam no altar. Mas Cristo já foi o sacrifício perfeito e definitivo por nós. Agora, o que Deus pede é a nossa vida. Um sacrifício vivo é alguém que respira, trabalha, estuda, se relaciona, sonha, mas faz tudo isso com um propósito maior: viver para a glória de Deus. Não é sobre anular quem você é, mas sobre consagrar quem você é. Isso significa que o seu trabalho pode ser um ato de adoração. A forma como você trata a sua família, a paciência que você tem no trânsito, a honestidade nos seus negócios, tudo isso se torna parte do seu culto a Deus. O verdadeiro culto não se limita a um prédio ou a um horário específico. Ele acontece na sua cozinha, no seu escritório, na faculdade. O altar é a sua vida. Cada segundo é uma oportunidade de glorificar a Deus. E Paulo continua, nos dando um alerta crucial no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Pense nisso. O mundo tem um molde, um padrão. Ele nos pressiona constantemente a pensar de uma certa maneira, a valorizar as coisas erradas, a buscar a satisfação instantânea, a viver de forma egoísta. A cultura ao nosso redor grita para que nos conformemos, para que sejamos iguais a todo mundo. É uma pressão sutil, mas constante. Ela vem através das redes sociais, dos filmes, das conversas, tentando nos convencer de que a fé é antiquada, de que os valores bíblicos são restritivos, de que viver para si mesmo é o caminho para a felicidade. Se não estivermos vigilantes, acabamos sendo moldados por essa forma, muitas vezes sem nem perceber. Começamos a pensar como o mundo, a agir como o mundo, e por fim, nosso coração se distancia de Deus. Mas Deus nos chama para sermos diferentes. Ele nos chama para uma transformação. E onde essa transformação começa? Na nossa mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. A batalha espiritual mais importante acontece no campo dos nossos pensamentos. O que você alimenta a sua mente? Com o que você preenche seus pensamentos ao longo do dia? A renovação da mente acontece quando nos enchemos da palavra de Deus. Quando meditamos nas Escrituras, quando oramos, quando buscamos a sabedoria que vem do alto. A palavra de Deus age como um filtro, nos ajudando a discernir o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é justo. Ela realinha nossas prioridades e nos ensina a enxergar a vida, as pessoas e as circunstâncias com os olhos de Deus. Quando a nossa mente é renovada, nossas atitudes mudam naturalmente, nossas escolhas se tornam mais sábias. Nosso coração se enche de paz, mesmo em meio às tempestades. E é aí que acontece o milagre descrito no final do versículo. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas vivem angustiadas, tentando descobrir qual é a vontade de Deus para suas vidas. A resposta está aqui.
Quando você se entrega como um sacrifício vivo e permite que sua mente seja renovada pela palavra, você começa a andar na vontade de Deus. Você não apenas a conhece, mas a experimenta. Você vive e comprova na prática que os planos de Deus são sempre bons, agradáveis e perfeitos, mesmo que nem sempre sejam os mais fáceis. Então, hoje, eu te convido a fazer uma pausa e a se perguntar com sinceridade: tenho vivido como um sacrifício vivo diante de Deus? Ou tenho oferecido a Ele apenas as partes convenientes da minha vida, os restos do meu tempo e da minha energia? Estou permitindo que o mundo me molde ou estou buscando ativamente a renovação da minha mente pela palavra de Deus? Essa decisão é diária. A cada manhã, ao acordar, podemos fazer essa oração: Senhor, hoje eu me apresento a Ti como um sacrifício vivo. Que minha vida seja um culto ao Teu nome. Renova a minha mente, guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações. Que eu não viva apenas por existir, mas para Te agradar em tudo o que eu fizer. Quero experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Lembre-se, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, não acontece apenas dentro de quatro paredes, ele acontece dentro de você. É uma vida inteira dedicada àquele que nos deu a vida. Que possamos viver de forma digna desse chamado. Glórias a Deus, aleluia. Se esta mensagem tocou o seu coração e te fez refletir, eu peço que você deixe o seu curtir aqui no vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal Motivando a Esperança e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão. Vamos juntos espalhar a palavra e a esperança. Que Deus te abençoe poderosamente. Fiquem na paz.